que Cristo falou. Cristo disse, eu não sou zelote não, guarda as armas. Eu não sou zelote. Agora olha que interessante isso aqui. Então, simplesmente esses homens se inspiravam, e eles tinham a simpatia de todo o povo, porque quando se matava um romano era uma festa, que tomava as coisas dos romanos, dava para os pobres tudinho, era uma delícia, churrasquinho de romano, está entendendo? E aí o que acontece? Os zelotes, eles se levantaram muito forte, sempre contra a opressão romana. Também tirei parte do estudo do estilo adoração, que eu gosto também, é um site muito bom, e o que eu quero chamar a atenção é ali, muitos dos zelotes faziam uso da força, incluindo assassinatos, pois acreditavam que, desde que um bom resultado fosse alcançado, a violência era perfeitamente justificada. E bom resultado era o quê? Se livrar da opressão. Então, eles tinham exemplos bíblicos, Davi, né? Que arrebentou o gigante Golias filisteu, Otiniel, os juízes, Débora, Baraque, eles tinham o grande poderoso Josué, e recentemente eles ainda tinham na história deles Matatias, que durante 100 anos deu liberdade para Israel. Roberto, olha que interessante, eles foram um dos principais grupos que fez a revolução no ano 66, e tornou Jerusalém independente de Roma. Veio de Roma 5 a 8 legiões, cercaram Jerusalém, e no ano 70, acabaram com Jerusalém, como Jesus tinha dito. Mas acabaram com eles? Não. Eles fugiram para Massada, uma das grandes fortalezas que Herodes construiu, e ficaram até 73 depois de Cristo, até que os romanos destruíram eles em Massada. Agora, olha que interessante. Quando o movimento parece que está morto, porque Jerusalém é destruída, no ano 132, os zelotes estavam mais vivos do que todo mundo, porque esse homem aqui, Bar Corba, que foi o primeiro anticristo, porque os próprios sacerdotes diziam, esse é o Messias, não o Jesus da Galileia, porque esse está livrando Israel. Bar Corba, ele se levanta com os zelotes, e ele consegue fazer a última revolução dos zelotes. Ele liberta, irmãos, não só Jerusalém. Presta atenção. Está vendo o mapa 1 e o mapa 2? Está vendo o azul do mapa 2? É muito mais que Jerusalém. É quase a Judéia inteira e um pouquinho de Benjamim. E um pouquinho de Efraim e um pouquinho de Dan, quando Dan era aqui embaixo. Escute e veja, aquela parte de azul ali, foi o que Bar Corba conseguiu deixar de independência, olha o tamanho, olha que homem fantástico, ele chegou a criar até moeda, só que as consequências foram, o Império Romano veio e acabou com eles, destruiu Jerusalém, e proibiu por quase um século, que judeu entrasse em Jerusalém. Irmãos, volte agora para mim, filho. Jesus falou alguma coisa contra zelotes? Abra Mateus capítulo 26. E não fique assustado com o que você vai ouvir agora. Se de repente os irmãos chegarem à conclusão de que o pastor que está ensinando
ele está com pequenos problemas mentais, levante a mão e diga: pastor, não é bem assim. Porque eu aceito a intervenção dos irmãos. Tá? Nós somos um em Cristo. Mas eu quero que os irmãos leiam comigo Mateus 26. Em primeiro lugar, Mateus 26, versículos 50 ao 55, é a prisão de Cristo. Vamos lá. A partir do 49 diz assim: e logo aproximando-se de Jesus, disse: salve, mestre, e o beijou. Adivinha quem beijou? Judas. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que viestes? Nisso aproximaram-se dele, pegaram-lhe com as mãos e o prenderam. Aí ó o versículo 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, Mateus não diz o nome dele, estendendo a mão, sacou a espada e golpeou o servo do sumo sacerdote, que aqui também não tem o nome, cortando a orelha. Irmãos, aqui não estava na hora de Jesus dizer: todo mundo pega as espadas e vamos matar todo mundo aqui, já vamos partir para a revolta. A prisão era injusta. O momento era maligno. Não havia em Cristo maldade nenhuma. O fato de Jesus mandar seus discípulos recolherem a mão, principalmente esse aqui que não tem nome, e dizer: ó, guarda a tua espada, porque quem lança a mão da espada, pela espada perecerá. Ele está dizendo o seguinte: violência não é comigo. Não é isso que o texto está dizendo? Olha o versículo 52. Embainha, guarda a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. E aí ele foi levado preso. E ele ainda diz, versículo 53, acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria nesse momento 12 legiões de anjos? Ou seja, não me falta defesa não. Eu vim aqui foi para isso. Para como justo, morrer pelos injustos. Nascimento. Seja franco. Jesus não perdeu uma boa chance aqui de matar muito romano? Agora vamos para Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Esse texto é muito interessante. A partir do versículo 47, vamos lá? Lucas 22, 47. Vamos pegar do 46, que fica mais fácil. Jesus reclamando com os discípulos. Versículo 46, ele diz: vocês estão dormindo. Levantai-vos, orai, para que não entreis em tentação. Aí Lucas diz, falava ele ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente, aproximou-se para o beijar. Então Lucas já nos diz quem beijou Cristo, Judas. Olha que interessante. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Gente, juntinho aqui comigo. Quem é que estava com Jesus bem perto? Vocês se lembram? Pedro, Tiago, André e João.
No mínimo esses 4, e nenhum deles era zelote, estavam armados. É isso que o texto diz. Olha que interessante, eles dizem, Senhor, feriremos a espada? Eles estavam dizendo, é para a gente tirar a espada que está aqui com a gente e partir para cima? E se tivesse uma única espada, eles não diriam, feriremos a espada? Gente, até os discípulos de Cristo andavam armados de tão perigoso que era a época. Eu não estou querendo aqui defender porte de arma não, tá? Eu faço parte do time de Cristo, não dos discípulos. Sou zelote não. Escute, ó. Aí, versículo 50. Enquanto um estava perguntando, o outro perde a cabeça. Porque o 50 diz, um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha direita. Enquanto um perguntava, o outro já tirou a espada e já partiu. E o servo do sumo sacerdote perdeu a orelha. Mas olha que lindo. Mas Jesus acudiu dizendo, deixai, basta. Para com isso. E olha que lindo. Tocando a orelha, o curou. Ia para a cruz, ia ser arrebentado, ia ser dilacerado, ia sofrer as dores mais terríveis. Ele pega na hora, e junta e cola a orelha do indivíduo, e o indivíduo ainda sai ouvindo, depois de perder a orelha. É maravilhoso o nosso Cristo, né? É por isso que os modernistas dizem, isso é mentira, ninguém pode fazer isso. Bem, se eles não creem, que pena. A gente não só crê, como a gente ainda hoje vê o Senhor fazer milagre. É um Deus amoroso, né? É um Deus que vai ser trucidado, amando do sumo sacerdote, com a supervisão do seu servo, e cura o servo. Que aqui ainda não tem nome. Olha que interessante. E que lá na frente nós veremos que é Malco. Versículo 52, então dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, e capitães do templo, e anciãos que vinham prender, ele diz, saíram com espada, para me deter. Vamos lá, Lucas também de forma clara diz, que Jesus perdeu uma oportunidade maravilhosa, porque não era só um discípulo que estava armado, no mínimo os 4 ali perto, no mínimo 2 ou 3, ou os 4 estavam armados, que eles estavam prontos para a batalha. Agora vamos para João. João é muito interessante aqui. João capítulo 18. Quando a gente lê a palavra, né? Ela é maravilhosa. Versículo 1, João 18, 1. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com os discípulos para o outro lado do ribeiro do Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a esse lugar com lanterna, tocha e armas.
Sabendo Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou: a quem buscais? Responderam eles: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também entre eles. Quando ouviram Jesus dizer: sou eu, recuaram e caíram por terra. Ó, que detalhe interessante. Jesus ainda espera a rapaziada levantar. Devia pensar assim: ô bando de homem frouxo. Que ainda caem. Jesus ainda espera eles levantar para ser presos. E aí no versículo 7, Jesus de novo perguntou: a quem buscais? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. Eu já declarei para vós, se é a mim que buscai, deixai ir estes. Olha que interessante, quando você junta as narrativas, ao que parece, quando da primeira vez Jesus disse: sou eu, e eles caem, os discípulos dizem: é agora. Vamos partir para cima, Jesus. Vamos matar eles com espada. E Jesus diz: epa, calma. Aí o mais apressado de todos, que é Pedro, não pensa duas vezes, já tira a espada, já corta a orelha de Malco. Aí Jesus recupera a orelha de Malco, se entrega, mas faz um pedido que é atendido. Jesus fez um pedido aos soldados e foi atendido. Olha o pedido que ele fez: deixai ir estes. Eles iam prender os 4 com Jesus. Jesus aqui diz: deixa eles irem. É como se fosse um pacto: eu deixo vocês me prenderem, mas libero os 4. Aí é óbvio, os 4 iam descer, chamar os outros 8, e todo mundo correr. Exceto Pedro, que ia acompanhar Jesus e negar Jesus na casa de Caifás, o sumo sacerdote. Olha que interessante, olha que lindo o texto. A Bíblia é linda, né, irmãos? A Bíblia é linda. Olha que interessante. Versículo de número 9. Jesus pede para eles deixarem os outros irem, para cumprir a profecia: não perdi nenhum dos que me destes. O cuidado do bom pastor foi desde o primeiro dia que ele chamou um a um: vinde após mim, e vos fareis pescadores de homens, protegendo-os de tudo. Ninguém teve fome, ninguém teve necessidade, ninguém padeceu nada. E no momento pior da vida, quando a morte chegou para o mestre, que tinha que chegar para os discípulos, ele disse: deixa eles irem. Ele não perdeu nenhum. Ele amou a todos até o fim. Irmãos, servir ao mestre vale a pena. Vale a pena. Ele é o bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. Que Deus é esse, né? Gente, que Deus é esse? Que bênção que vocês estão aqui, e que bênção para os irmãos em casa que a live não caiu. Já imaginou quanto conhecimento bom poderiam perder? Por isso, meu irmão que está em casa, sempre que puder, venha para o estudo bíblico. Esteja conosco. Nós nunca vamos privar a live. Mas às vezes cai, né? Gente, que Jesus lindo, né? Que Jesus lindo. E olha que ele orou, não pelos que viram, mas por aqueles que ainda iam crer. O amor, eu creio,
aí é uma opinião minha, você não precisa me seguir. Eu creio que o amor dele por nós é até maior do que foi pelos que estavam naquela época. Porque a gente não ia ver ele cara a cara, mas ia crer nele. O cuidado dele é muito grande. Jesus está conosco. Irmãos, até quando a gente dorme, ele está cuidando da gente. É um amor muito grande. Agora, olha que interessante. Versículo 10. Então Simão Pedro puxou a espada, quer dizer, estava tudo em paz. Estava tudo em paz. Eu vou ser preso, vocês sartam fora. Pedrão puxa a espada, que trazia, mas pastor Pedro não era zelote. Aí me veio um pensamento horrível na cabeça. Cícero, se Pedro, que não era zelote, tinha uma espada aqui dentro, e o discípulo zelote, esse tinha uma espada, um punhal, 2,38, uma 127, uma cartucha aqui atrás, cabelo grande, entendeu? Eu fico imaginando, Cícero, é o zelote da turma, meu amado pastor Cícero. Olha que interessante. Feriu o servo, estou no versículo 10, do sumo sacerdote, cortando a orelha direita. Então aqui dá detalhes, não foi só uma feridinha, cortou a orelha. Vera, eu também creio que caiu no chão, eu creio que Jesus pegou a orelha, colou, eu creio também assim, Vera, colou essa orelha. E Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha. E aí tem um dado a mais aqui, não beberei eu o cálice que Deus me deu. Eu vou até o final, gente, eu tenho que morrer, eu tenho que sofrer. Tem que se cumprir Isaías 53. Roberto, meu amado pastor, vamos junto. Ele não perdeu uma oportunidade ímpar para gerar uma revolução. A prisão era incorreta. O processo todo falho. A maldade incomensurável. Gente, ele perdeu uma chance de se levantar e aproveitar os zelotas tudinho que tinham. Porque, presta atenção, meu filho, voltando naquela parte onde eu parei, que eu quero mostrar algo interessante para os irmãos aqui no slide. Eu vou voltar aqui. Irmãos, se Bar Korba, no ano de 132 depois de Cristo, levantou uma revolução com os zelotes, que livrou durante 3, 4 anos aquela grande parte do território de Israel. E se no ano 70 os zelotes libertaram Jerusalém, pensa comigo, faz um cálculo. 70, o Império Romano acabou com os zelotes. Acabou não, sempre fica 1 ou 2, tanto é que 52 anos depois, 132, Bar Korba se levanta. Você já imaginou o tanto de zelote que andava pertinho de Jesus, esperando só ele dizer, pega. Porque zelote é aquele pitbull fantástico. É só dizer, Elias, pega. É louco. Sério, é louco, irmãos. É louco. Vamos matar. Pior do que torcida organizada. Mas Jesus, no momento de provar que era zelota,
Jesus acaba com todo esboço revolucionário. Sabe por quê? Porque ele é o grande mestre. Você sabia que os zelotas, eles ensinavam suas crianças desde pequeno? Você é um judeu, qualquer outro povo que vier te escravizar, você mata. Você sabia que há relatos que eles ensinavam as crianças a matar pequenos animais, para que as crianças soubessem como matar quando crescessem? Gente, tem vídeo no YouTube, eu não sei se é verdadeiro, de extremistas que ensinam crianças a degolar usando ursos de pelúcia. Eu não sei se é verdadeiro, eu já vi. Se é verdadeiro, eu não sei. Mas que eu sei que na história dos zelotas, eles criavam seus pequenininhos desde pequeno para a revolução. Jesus nunca atacou o movimento, porque Jesus também era inteligente. Jesus não ia dizer para os zelotas, raça de víboras, porque senão ele ia adiantar a possibilidade da sua morte. Raça de víboras, ele falou, foi passado o seu fariseu, desde a época em que o seu precursor vinha. Agora, no momento da sua prisão, ele mostrou quão errados estavam os zelotes. E os zelotes eram mestres amados em Israel. Ou seja, a gente aprende com Cristo, nesses textos bíblicos, que todo falso mestre tem motivações erradas. E todo falso mestre justifica sua barbárie sempre em nome de Deus. E isso até hoje. Até hoje. Mas, amados, Jesus não veio? Veio. Ele não morreu? Morreu. Ele não ressuscitou? Ressuscitou. Então, graças a Deus, os falsos mestres acabaram. Ou não? Ou será que depois da ressurreição dele, quando ele se demonstra o verdadeiro e único mestre, os falsos mestres iriam se multiplicar? E a coisa ia ficar tão feia que um dos sinais da volta dele seria a presença de ensino falso para tudo que é canto. Porque a presença de ensino falso para tudo que é canto é a presença de falso mestre para tudo que é canto. E aí tem um problema. Se isso existe hoje, então Jesus está voltando. E como saber a verdade? Domingo de manhã, a gente termina essa lição. Pode retirar, filho. E eu te espero para a gente sentar e ouvir o querido pastor nos ensinar muita coisa boa. Então não perca, tá bom? Não perca. E louvado seja o nome do Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Ó Deus, a vingança é tua, e ela será exercida no devido momento. Nós somos homens de paz, de tranquilidade, nós não somos homens de espada. É óbvio que a tua palavra também nos ensina o direito de defesa pessoal. Tu não exercestes o teu direito de defesa pessoal aqui no momento da cruz por uma razão mais nobre. Tu não exercestes porque tu viestes para esse momento morrer
como justo pelos injustos. Mas em outras passagens, tu defendias os teus amados discípulos com as palavras, com as ações, com os milagres. E nós te louvamos por isso. Tu amas a cada um de nós até o fim. Por isso, Senhor, nos sentimos honrados por estar em tua presença. Obrigado, bom mestre, único mestre, verdadeiro mestre, por todas as coisas ensinadas, que elas fiquem guardadas no nosso coração, para a honra e glória do teu nome. Amém. Que coisa linda, né? A palavra de Deus. Meu pastor, pois não? Eu não te ouvi, meu pastor. Ah, sim, obrigado. Sim, isso mesmo, pastor Cícero. É 1º e 2º Macabeus e os outros 2, Tobias e Baruque, que tem a mais. Isso. Muito obrigado. Eu estava confundindo. Sim, são 7 a mais, né? Tem Eclesiástico e tal, né? Glória a Deus, glória a Deus. Amados irmãos, vamos agradecer a Deus por esse momento, adorando o Senhor com nossas ofertas.